Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a respeito disso. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, mas ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Pedro, então, tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. Então, chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum e hoje nós ouvimos parte do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, que é considerado como sendo o coração do Evangelho de Marcos. Por quê? Porque a grande pergunta que Marcos tenta responder durante todo o seu escrito é de fato quem é Jesus. E hoje Jesus vai exatamente fazer essa pergunta aos seus discípulos. Primeiro, o que dizem dele, o que pensam do seu trabalho e depois, de fato, quem é ele para os seus discípulos. Vejam que aqui é preciso que primeiro a gente perceba alguns elementos importantes. Então vejam, a pessoa de Jesus não pode ser entendida como uma ideia, nem como um conceito, nem como uma teoria, uma doutrina ou uma moral. Jesus é uma pessoa, e com essa pessoa a gente estabelece um relacionamento, um vínculo. Por isso, é preciso que a gente hoje também perceba a qualidade da pergunta de Jesus e, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que qualquer relação que nós tenhamos com Deus
Na verdade, o que nós fazemos é responder, é dar resposta. Deus toma qualquer iniciativa. Nós precisamos aprender a responder com generosidade a tudo aquilo que Deus nos propõe. Então, primeiro, a pergunta que Jesus faz não é uma pergunta ingênua. Ele chama os 12 e diz assim: o que estão dizendo ao meu respeito? Ou, melhor dizendo, como estão interpretando a minha missão? Por que Jesus pergunta isso? Porque, de fato, nós já estamos no capítulo 8 de Marcos, e até aqui ele já multiplicou pães, já curou pessoas, já expulsou o demônio, já andou sobre as águas. No domingo passado, ouvíamos Jesus curar uma pessoa surda e dar a ela a condição de falar naturalmente, abrindo-lhe a boca. Fatos extraordinários, grandes feitos. Diante disso, como é que estava a interpretação sobre quem era ele? Os discípulos então disseram: olha, Jesus, alguns estão falando que você é João Batista que voltou, outros que você é Elias, alguns dos profetas e assim por diante. É importante tomar nota que eles estão em Cesareia de Filipe, lugar exatamente onde João Batista foi degolado. Vejam que então Jesus escuta aquilo e com certeza eles podem ter falado muito mais coisas. Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento. João Batista, o maior profeta do Novo Testamento. Mas com certeza eles também disseram: olha, Jesus, alguns estão achando o Senhor um milagreiro, alguns estão achando o Senhor alguém muito poderoso, alguns estão achando que você tem aí alguns dons especiais. E aí Jesus então volta-se para eles e faz uma pergunta muito profunda: e para vocês, quem sou eu? Essa é uma pergunta muito séria, porque para respondê-la, a gente precisa ter uma relação muito clara com Jesus, muito profunda, muito consistente. E aí então, Pedro, que sempre sintetiza a voz dos 11, dos 12, ele os representa, ele é o primeiro grande líder. Pedro vai dizer: tu és o Messias. Imediatamente Jesus diz a ele: vocês não vão dizer isso a ninguém. Por que que Jesus diz isso? Porque vejam, naquele tempo não era tão claro quem era o Messias como é para nós hoje. Como eles entendiam a figura do Messias? O Messias, na verdade, ele teria muito mais um cunho político do que religioso. Porque o que ele faria? O Messias, ele restauraria a monarquia davídica. O Messias, ele na verdade teria um grande poder, reconstruiria Israel, reuniria as 12 tribos dispersas e também, além disso, o Messias, ele iria governar sobre Israel com um grande exército para protegê-los. A ideia messiânica era um salvador, mas de cunho puramente político, um rei, porque o rei tinha sido perdido desde o exílio da Babilônia. No entanto, quando Pedro responde isso, a fala de Jesus é uma fala bem forte, né? Jesus vai dizer: prestem atenção, eu vou ser julgado, os anciãos vão me condenar, eu vou morrer. Até por isso, a primeira leitura de hoje é um resgate de Jeremias, em que vai narrar um pouco do que aconteceu com Jesus. Arrancaram-lhe a barba, feriram-lhe as costas, cuspiram, estapearam, esbofetearam, e ele se manteve quieto. Jesus então fala isso para os 12, que vai acontecer comigo
Eu não vou chegar em Jerusalém e ir para o palácio. Eu vou chegar em Jerusalém e vou para a cruz. Só que eu vou ressuscitar. Os discípulos não olharam aquilo com bons olhos. Tanto que Pedro, que é a síntese do grupo, pega Jesus pelo braço, leva para o cantinho e diz: de jeito nenhum, nós não vamos deixar isso acontecer com o Senhor. O Senhor é tão bom, só faz o bem, é alguém que só ajuda. Por que morrer na cruz? Por que esse negócio? Pedro então questiona a fala de Jesus. Por que Pedro faz isso? Porque na verdade eles não entendiam a cruz como a gente entende hoje. A cruz para nós é o nosso grande símbolo de fé, da salvação. Mas a cruz naquele tempo, minha gente, era o que tinha de pior. Era paga de bandido, de desordeiro. Se tinha uma pessoa que era condenada a ir para a cruz, que era a extrema morte romana, a extrema condenação romana, era alguém muito ruim. Era alguém que era bandido mesmo, de caráter duvidoso, que tinha que ser esquecido e era exposto na cruz para que ninguém copiasse aquele jeito dele de ser. Hoje a gente entende a cruz como salvação, mas naquele tempo, Paulo diz isso em uma das suas cartas, era loucura. A cruz era uma loucura, paga de bandido. Por isso Pedro chama ele para o canto. E Pedro diz: não, nós não vamos deixar isso acontecer. Qual que é a resposta de Jesus? Afasta-te de mim. A tradução mais correta seria: Pedro, começa de novo e vem atrás de mim. O dia que Jesus chamou os apóstolos, se a gente lembra bem, ele disse o que a eles? Vem e segue-me. Seguir Jesus é andar na frente dele? Não, é andar atrás dele. Então o que Jesus está orientando a Pedro? Pedro, começa de novo, começa a me seguir, vem para trás de mim, porque o que você está dizendo é pensamento humano e não pensamento de Deus. Por isso, Jesus o chama de Satanás. O que quer dizer Satanás? Adversário, adversário do projeto de Deus. E Pedro ali agia como um adversário, porque para salvar a humanidade, tudo aquilo tinha que acontecer. A cruz, a morte, o sofrimento, a dor, a entrega obediente e fiel de Jesus cala a boca do demônio, destrói os projetos do mal, nos liberta do maior inimigo que é a morte. E isso o demônio não queria de jeito nenhum. Mas Jesus cumpre aquilo que o Pai determina, é aquilo que o Pai o chama. Vejam que então, ali, Jesus repreende Pedro e volta para a multidão e diz: prestem atenção, para ser meu discípulo, para me seguir, vocês vão precisar, primeiro, renunciar a si mesmo, ou os pensamentos humanos, depois, tomar a cruz e me seguir. Aqui, a gente tem que entender isso muito claro, porque a condição para se dizer discípulo de Jesus é ter essas atitudes. Então a primeira, renunciar a si mesmo, não é perder a identidade, não é negar-se, não é tirar de si o que é nosso, mas o contrário, é assumirmos o que é originalmente nosso. Negar a si mesmo é tirar de nós os nossos caprichos, as nossas manias de grandeza, o nosso orgulho, arrogância, desejo de vingança, ódio, rancor. Isso não é nosso. Nós não nascemos assim. Nós não nascemos para isso. Isso são caprichos humanos que a gente tem que entender que não são vontade divina. Ou seja, renunciar a si mesmo é superar a nossa vontade de destruir, de ferir, de se vingar. O que é originalmente nosso?
são as obras de caridade, é amar. Por isso, a segunda leitura de São Tiago, ele vai dizer: fé de verdade é fé com obras. Não adianta falar que tem fé e não faz bem nenhum, e não faz caridade, não ajuda o outro, isso não é fé coisa nenhuma. Ou seja, originalmente, nós somos pessoas boas, de bem, mas os nossos caprichos nos levam a ter que renunciar muitas vezes o nosso ímpeto, a nossa vontade e, sobretudo, a nossa liberdade propensa ao mal. E além disso, tomar a cruz. Muita gente usa esse versículo para dizer: aceita o sofrimento, aceita a dor. Não é isso que Jesus está falando. Nós não somos uma religião que é nutrida pelo sofrimento, pela dor e pela lágrima. Pelo contrário, nós somos uma religião que assume a cruz nos sentimentos do próprio Cristo. O que ele foi? Obediente e fiel. Assumir a cruz é ser obediente e fiel. Não é ficar chorando, não é ficar sofrendo, não é ficar lamuriando e reclamando. Isso não é assumir cruz, isso é reclamar. Assumir a cruz é assumir a nossa condição de seguidor obediente de Cristo, de ser fiel àquilo que Deus nos deixou originalmente. Somos pessoas para o amor, para o perdão, para a misericórdia. Então, se a gente seguir Jesus, não colocar à frente os nossos caprichos e aprender a ser obediente e fiel, a gente vai ganhar a vida. Jesus vai dizer isso, porque muita gente acha que ganhar a vida é ir para farra, é se divertir, é viver a vida sem saber que tem amanhã, né? Inclusive, para muita gente é isso. Viver sem se preocupar, é viver abundantemente. Não, ganhar a vida é aprender a seguir Jesus, ser obediente e fiel ao seu projeto. Aí a gente entendeu tudo. E aí eu terminaria perguntando a vocês, diante dessa pergunta de Jesus, o que você responderia? Quem é Ele para você? Qual a sua relação com Ele? Como anda o seu discipulado, o seu seguimento a Ele? Tem se colocado atrás dEle, seguido aquilo que Ele ensina? É isso que a liturgia de hoje nos propõe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.